Olá, internautas de todo o Brasil, pessoal de Angola, Moçambique, Portugal, brasileiros que estão trabalhando no Japão e outras partes do mundo, né? Muito obrigado pela audiência aí do TV Call Center ao vivo pela Clique TV Conteúdo UOL. Você pode também acessar as entrevistas no www.tvcallcenter.com.br. Em todos os programas nós procuramos trazer informações a respeito de processos, tecnologias e também recursos e talentos humanos. Hoje nós vamos ter um programa um pouquinho diferente, né? E trouxemos um convidado para falar de um assunto muito interessante, né? Já citamos alguma coisa dos padrões ISO, mas estava faltando a gente falar sobre o Six Sigma, tá? Vocês que leram ou não os livros do Jack Welch, da GE, ou viram pela mídia ou pelas empresas falando sobre o Six Sigma, hoje é o momento da gente então tirar essas dúvidas aí. O nosso convidado de hoje é o Paulo Miyamoto. Paulo, boa noite. Boa noite. Tá, muito obrigado aí pela tua presença aqui no TV Call Center. Eu que fico muito agradecido pela oportunidade. Tá bom. Pessoal, o Paulo Miyamoto, ele é gerente de consultoria da QSC, nós vamos falar mais da consultoria dele. Ele é mestre em qualidade e produtividade e é o especialista Black Belt Six Sigma, ou seja, seria o faixa preta, né? O mais alto grau aí na parte de Six Sigma. Tá? Paulo, o pessoal que está nos assistindo, nós temos um público bastante heterogêneo. Tem desde os atendentes que começaram a ingressar nesse mercado, como também aquele pessoal que são diretores, presidentes e acionistas de empresas, né? Então, numa linguagem muito simples, né, até para leigos, queria que você explicasse o que é o Six Sigma, né, como que ele começou, né, e depois nós vamos falar também as aplicabilidades dele, tá? Por favor. Perfeito. Muito bem. Você havia mencionado, Kendi, sobre o Six Sigma, sobre o Jack Welch, né? Isso. E eu tive a felicidade de trabalhar na empresa da GE, onde lá eu conheci o Six Sigma. Mas antes de trabalhar na GE, deixa eu dar um exemplo muito interessante de como eu achei bem diferente o que vem a ser o Six Sigma. Eu trabalhei alguns anos antes na empresa IBM, e antes disso, numa empresa nacional chamada Vilares. Tá. Quando entrei na IBM, que era uma indústria de, como vocês sabem, de computadores, nós tínhamos indicadores de qualidade, de coisas que não funcionavam bem, quantos defeitos, tempo médio de montar. E aqueles indicadores, eu como engenheiro, minha formação básica é de engenheiro, parecia muito lógico ter aqueles indicadores. Mas aí quando entrei na GE, uma coisa interessante me chamou a atenção. Era a forma de gestão de conduzir os negócios. E me falaram que qualquer negócio é um processo. Seja um processo de venda, de serviço, de atendimento e claro que de fabricação. E o interessante era o seguinte. O Jack Welch, conforme você citou, que foi considerado o executivo do século, ele aprendeu com a Motorola, onde nasceu o Six Sigma, que era a metodologia em você tomar decisões estratégicas baseadas em dados estatísticos. Okay. Então é uma coisa muito interessante. Que ano que foi, mais ou menos? Na década de 80. Década de 80 a Motorola criou, né, esse método de você investigar causas de problemas usando a lógica. E aí o Jack Welch aplicou esta metodologia na área de serviços. E serviços, especialmente na parte de administração, é uma coisa inédita você medir isso. Por isso que qualquer referência... Normalmente é na parte de produto, né, da indústria. Perfeito. Né, tá. Uma vez eu dei uma aula em um curso de MBA, era uma turma de RH, e me perguntaram assim: professor, como eu posso ter uma aplicação do Six Sigma? Me dá um exemplo de como eu aplico isso no nosso ambiente, por exemplo, de RH. Né? Então eu dei o seguinte exemplo. Na classe tinha várias pessoas de RH lógico, e entre elas pessoas que querem fazer aquele programa de recolocação de profissionais. Perguntei para ela o seguinte: como você deixa o seu cliente feliz? Me fala um pouquinho. Bom, eu preciso arranjar um novo emprego para ele ganhando igual ou superior. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de estatística, né? Esse igual superior, né? Então já tem o primeiro parâmetro. E o tempo? Quanto tempo ele ficaria feliz? Bom, um caso recorde com um executivo de 40 anos ou mais é conseguir uma nova colocação de 3 a 6 meses ganhando igual ou superior. Esse é um caso muito bem sucedido. Muito bem.
Agora, puxa os 100 últimos casos e vê o percentual que você atingiu. Foi tudo? Não, é um percentual. Agora é o seguinte, tendo como meta satisfazer ao máximo o seu cliente, o que você pode fazer para alavancar? Como assim, professor? O que você faz para tentar buscar essa recolocação com intensidade? Bom, tem que visitar colegas, eu participo de seminário, participo de simpósio, estimulo ele Faz o network, a fazer o networking, e para isso a gente vai observando indicadores que denotam que está tendo sucesso. Quantas entrevistas ele é acionado, quantas pessoas que ele conseguiu esse contato inicial. Então essas coisas vão caminhando para que quanto mais bem sucedido, melhor o resultado final. E por outro lado, tem um lado extremo. Pega aqueles casos de insucesso, que demorou muito tempo para ser recolocado, ou não teve aquela faixa salarial que ele pretendia. Casos extremos. Qual foi o perfil dessa pessoa, o que ele fez, o que deixou de fazer, em comparação de sucesso? O Six Sigma basicamente se preocupa numa coisa. Em qualquer processo que você faça, qualquer atividade administrativa, financeira, logística, qualquer que você possa estar fazendo agora, a pergunta é, você tem algum defeito, tem alguma coisa que te incomoda todo dia, que você gostaria de amanhã ser outro dia solucionado? Então, de uma lista de problemas que você tem, você deve ter, quem sabe, que a gente chama top 5, como falavam na GE. Okay. 5 maiores preocupações, se você conseguisse resolver, 90% dos seus problemas iriam estar solucionados. Então, o Six Sigma faz o seguinte, escolha um desses problemas. Então, quem é da área de vendas, normalmente está relacionado com vendas. Quem é da área de logística, relacionado com problemas de entrega, suprimentos. Quem é da área de serviço, relacionado à prestação de serviço. E assim por diante. Então, este problema, ele deve ter um sucesso. Perfeitamente. Então, a gente pede para contar a história. Como que você faz isso? Eu ligo para o cliente, eu atendo bem, eu tenho que obedecer, por exemplo, meu tempo médio de atendimento, se for uma área de call center, né? Perfeito. Tal, etc. E eu, depois, no final, tenho a minha efetividade. Quanto eu consegui converter no sucesso aquela ligação? Muito bem. E aí a preocupação eu quero reduzir esse tempo e quero aumentar o meu índice de acerto. Então, nós vamos ver como que é feito o fluxo. A primeira etapa é o mapeamento. E o Six Sigma, ele tem etapas, que é mundialmente conhecida como DMAIC, ou DMAIC em português. O D de definir, M de medir, A de analisar, o I de implementar ou melhorar, e C de controlar. Então são etapas em que você vai executando para que você, daquele problema que você elencou para resolver, você tenha uma lógica de como você está prosseguindo nessa sua pesquisa, nessa sua investigação. E o interessante, teve vários casos que eu participei, onde a gente pega um problema que aparentemente muitos especialistas estão na empresa há muitos anos estudando o assunto, né? E aí você tem que pensar, que a gente chama fora da caixa. Perguntar aquela coisa que para todo mundo que está na empresa parece que é o mais óbvio a fazer, mas justamente porque quem está na frente, olhando aquilo repetidas vezes, não consegue perceber às vezes pequenas nuances que você perguntando, medindo de forma diferente, você de repente descobre essa pequena coisa que pode ser a diferença para executar a próxima etapa diferente e, consequentemente, obter resultados diferentes. Paulo, o que você está falando é basicamente assim, tem momentos que você faz as coisas muito automaticamente e às vezes aquilo não tem determinadas medições do processo em si, ou é interessante se uma pessoa fora daquele contexto fizer uma observação. E aí você consegue investigar melhor, é isso? Exatamente. O Six Sigma, ele faz com que você use uma metodologia científica para questionar aquele fluxo de trabalho. Quantas vezes você não deve ter visto em empresa que o pessoal fala assim, faz desse jeito que é desse jeito que sempre foi feito. Esse é o procedimento. E você segue o procedimento. E a pessoa que está lá dentro é ensinada a outra a fazer aquele procedimento repetidas vezes. Parece aquela piadinha, para quem já viu na internet, aquela experiência dos 3 macaquinhos, né? Então, o primeiro macaquinho entra na sala, ele tem uma escada e tem uma banana. Ele tenta subir na escada para pegar a banana, né? E leva um choque. E aí coloca o segundo. O segundo vai tentar subir na escada e pegar a banana, faz com que todo mundo leve um choque. Então, o primeiro macaquinho bate no segundo para evitar que ele pegue a banana. Entra o terceiro, né? E ele vai de novo subir na escada para pegar a banana, os dois batem naquele terceiro. E ele nem sabia por que está apanhando. E você vai trocando o macaquinho, né? Aí a situação, e você simplesmente, sem ter experiência de ter tomado choque,
aquilo é passado, o ensinamento, de forma errada. E a pessoa vai seguindo o procedimento sem saber o porquê. E muitas vezes na empresa acontece isso. Algum dia, em algum momento, instalou-se o procedimento, mas agora ninguém sabe mais o porquê que precisa continuar fazendo aquilo. Ou se ele poderia ser melhorado ou não, né? Exatamente. Normalmente sempre dá para melhorar. Exato. E é onde entra o Six Sigma, porque o 6 Sigma, que é uma medida estatística, que ele diz o seguinte: o 6 Sigma que a gente diz, a metodologia, é você pegar qualquer processo administrativo, financeiro, etc., estudá-lo, descobrir os seus pontos de ruptura, onde você pode ter decisões que não estão bem sedimentadas, para eliminar e minimizar esse erro, de maneira que esse processo seja repetido 1 milhão de vezes, você não passe mais que 3,4 erros por milhão de operação. Então fazer um processo robusto que garanta realmente que você tem o mínimo ou zere esse erro, né? Essa que é a intenção do 6 Sigma. Entendi, tá certo. Ô Paulo, muita gente pode estar, que está nos assistindo agora, pode estar questionando, mas eu já uso a ISO, né? Não é a mesma coisa? Queria que você respondesse aí. Essa é uma pergunta, aliás, que eu respondo com muita frequência, né? Eu entro nas empresas, a pessoa fala: Paulo, eu ouvi falar que o 6 Sigma é para empresa só multinacional, muito preparada, que pode investir nisso. Eu acho que nós não estamos preparados porque nós não temos Six Sigma, desculpa, nós não temos ISO. Ou então, quando a gente tiver ISO, a gente chama para a gente aprender o 6 Sigma. Eu falo o seguinte: bom, vocês têm ISO? Tenho. Vocês então devem ter vários procedimentos documentados. Correto, porque a ISO exige que você atenda a vários pré-requisitos para que o processo seja documentado, para que haja repetição do processo e haja conformidade para que o resultado seja igual ao último, atendendo alguns requisitos. Então eu pergunto: existe algum procedimento que não está funcionando? Ah, pronto, isso é risada geral. Todo mundo fala: olha, aquele procedimento de compras, eu não sei quem que falou para assinar 3 vezes, para fazer cotação, seja R$1, burocrático, ou R$1.000. Até concordo que mais caro devia ter muito, mas puxa, mas coisas corriqueiras, precisa ter várias assinaturas, um formulário tem 5 assinaturas, agora eu tenho que carimbar e colocar tal coisa. Então, pois é, esse é um caso típico. Então nós pegamos aquele procedimento que não está funcionando, vamos mapear o que está acontecendo e vamos estudar que etapas que existe um defeito. O que é um defeito? O defeito é qualquer coisa que incomoda o cliente, interno ou externo. Então, se dentro da sua empresa, aquele formulário, até chegar na ponta para efetivar, diz que demora 30 dias, ele precisa de 1 semana, então essas etapas precisam ser estudadas para tentar casar o máximo de velocidade com segurança, né, e custo para atender aquele prazo. Então, o 6 Sigma, seja procedimento dentro do ISO ou fora do ISO, ele precisa ser estudado para tentar melhorar o máximo possível, para tentar atingir o menor custo, a melhor qualidade possível, né? E claro, os seus objetivos finais do cliente. Aliás, eu só digo o seguinte: o 6 Sigma só existe, a necessidade de 6 Sigma, se você tem um cliente insatisfeito. Se tudo está certo, falo, parabéns, gente, vocês têm que pegar e patentear o que vocês fazem, divulgar, porque é um caso de sucesso. Até hoje, quando eu vou nas empresas, por mais documentado que a empresa esteja, sempre tem algum problema que varia a prioridade. Claro que empresas têm fases diferentes no seu crescimento, então tem necessidades diferentes. Também, né? Sim, exatamente, né? Então há diferentes etapas. Eu até digo o seguinte, né? Outra comparação que eu faço: Paulo, 6 Sigma não é a mesma coisa do tal do Kaizen? O Kaizen é a filosofia japonesa de você promover melhorias contínuas de qualidade. De qualidade, sempre em pequenas doses, de forma contínua. O 6 Sigma eu diria o seguinte: é como se fosse uma lupa que você aumenta para dar um salto. Então é assim: quantas vezes você já não deve ter visto em departamentos aquela caixa de sugestão? Você coloca a sua sugestão aqui dentro, os melhores serão premiados para ajudar. O que acontece quando a pessoa, o comitê que está abrindo, tem muitas sugestões diversas, algumas excelentes, algumas ótimas, mas são muitas. Então o que acontece? São tiro para tudo quanto é lado. Eu faço a seguinte comparação: uma formiga, dizem que aguenta levantar 50 vezes o seu próprio peso. Então significa que se eu botar 2 kg de formiga no chão, botar uma chapa em cima e pedir para uma pessoa de até 100 kg ficar em cima, as formigas movem a pessoa? A gente sabe que na prática não. O que vai acontecer? Vão ser esmagadas.
O Seis Sigma ele faz o seguinte: escolha um problema, pega esse problema de 90 quilos, bota em cima. Vamos fazer apenas um único esforço, né, todo concentrado nesse problema para eliminar primeiro esse. Então, se todas as formiguinhas conseguissem levantar ao mesmo tempo, seria possível, teoricamente, aí sim, erguer alguma coisa de 100 quilos, inclusive esse problema de 90 quilos. Né? Então, o Seis Sigma ele busca isso. É tentar aplicar no último segundo o seu último investimento para ter o máximo de resposta possível. Então, é focar aquele maior problema que está perseguindo aquele processo. Pode ser um negócio, pode ser uma atividade, pode ser empresa, enfim. Né? Bacana. Ô Paulo, como nós colocamos no começo aí, o Black Belt. Perfeito. Faixa preta. A pessoa que começa a ser um especialista na área de Seis Sigma, ela tem os níveis mais ou menos iguais dos faixa preta aí nas artes marciais, né? Perfeito. Então, para quem quer começar a trabalhar com Seis Sigma, quais são as recomendações? Quando que a pessoa, em que nível que a pessoa começa? Isso é bem interessante que você citou, até vem a ver um histórico. Né? Diz a lenda, né? Que no início, quando a Motorola criou, não tinha esse negócio de faixa verde, faixa preta, tal. Eram especialistas que eram treinados, né? Em estudos de processo, estudos de estatística, né? Perseguindo qual que era o melhor processo, eliminar desvios, encontrar causas raízes, né, de variáveis que podiam afetar, né, o desempenho do processo. E aí, diz que no Japão, né, tinha um grupo de especialistas, e claro que em toda a classe, qualquer tipo de turma, você sempre tem os melhores alunos. Isso. E aí, quando você tem um problema, sempre tem o melhor aluno que dá ajuda. Diz a lenda que um grupo de pessoas, então, quando precisavam de ajuda, chamavam uma pessoa que por sinal tinha mais conhecimento e ia ajudar. Né? E aí ficou apelidado de faixa preta, né? Então, referência, né? Exatamente, a faixa verde, né? Os green belts, quando precisavam de ajuda, chamavam os faixa preta para poder ajudar. Então, por essa analogia... E tem o yellow também, né? E tem o yellow, perfeito. Então, por essa analogia, dentro do curso Six Sigma, nós temos alguns níveis de formação, né? Então, nós temos assim, bom, quem precisa comprar a ideia do Seis Sigma dentro da organização? O executivo. As pessoas que vão patrocinar. Então existe um nível de treinamento, em média 2 a 3 dias, em que você dá um nível executivo, treinamento executivo, para quem vai tomar a decisão de entender o que vem a ser o Seis Sigma, assim como quem é treinado no ISO, tem um treinamento inicial e outras tantas metodologias. Então tem um treinamento de 2 dias que a gente chama de Champion, treinamento do campeão, onde são pessoas que, entendendo para que serve, entendendo onde pode aplicar, vão entender que pessoas que precisam ser treinadas para aplicar essa metodologia. São os removedores de pedras, removedores de barreira. Bom, esse é um treinamento rápido para dar conceito. Quem são os técnicos que vão executar? Aí tem o primeiro nível de treinamento que você mencionou, o chamado Green Belt. Então, em média de 2 semanas, costuma ser esse treinamento, né, 80 horas em média, avaliações de mercado de 60 a 120 horas, mas em média 80 horas. Existe um grupo de profissionais que recebe o treinamento para poder aplicar essas ferramentas. Quem são as pessoas típicas para poder fazer? Qualquer departamento ou setor, você sempre quase tem a pessoa que está enfrentando o problema no seu dia a dia, é o que mais recebe o problema, que mais está de cara com ele. Este é o ideal da pessoa ser treinada, que entende quem vê o seu problema, porque ela sabendo o que é, ela consegue pegar a teoria e transformar isso numa prática. Esses são os Green Belts. E a gente faz o treinamento assim mesmo, pegamos na empresa pessoas que enfrentam o problema para treiná-lo, seja qual for a área, né? Para treiná-lo nessa metodologia. Bom, quem dá esse treinamento? Então, geralmente esse treinamento de Green Belt é dado para o setor ou departamento, né? Então, de cada 10 pessoas tem 12 ou 13 que são treinados. Bom, mas tem alguém para dar o suporte, que vai treinar. Então, como primeira onda que a gente chama, normalmente são consultores, que nem eu, que nem os meus colegas, né, que damos esse treinamento. A gente é o Black Belt. Então nós somos consultores que já vivenciamos vários projetos como Green Belt, vários departamentos em vários assuntos, e aí nós conseguimos dar esse suporte, né? Como que eu faço isso mesmo? Qual que é a orientação? E a gente, como tem essa visão sistêmica da coisa, sabe que às vezes um processo aqui vai afetar um pouquinho mais para frente por experiência passadas de outros processos que a gente viu. Então o Black Belt é uma pessoa treinada para dar suporte ao Green Belt. Então recebe mais um treinamento adicional, né, para que vire essa pessoa para dar suporte. Acima do Black,
existe o Master Black Belt, né? O super faixa preta, né? Entendi. Que é a pessoa que instrui, né? Forma os Black Belts. E na outra ponta também, sabe que nós não temos um treinamento mais básico para a empresa? Sim, você mencionou o tal do Yellow Belt. Yellow Belt o que é? Como nem toda empresa dá para você dar o treinamento em 2 semanas em média para o especialista na empresa nós temos um treinamento básico também de 2 dias em média, onde você pincela conceitos do Six Sigma para que possa auxiliar os Green Belts. É diferente do treinamento executivo. O treinamento executivo é feito por patrocinador, aquele que ou é formador de opinião, né, entende que isso daria para ser usado ali, enquanto o Yellow Belt vai pegar ferramentas elementares para poder aplicar. Basicamente, do Green Belt para cima, normalmente utiliza-se softwares estatísticos, conceitos estatísticos para poder aplicar, enquanto o Yellow ele usa a ferramenta mais bruta, né, ferramentas que não exigem tanta estatística para isso. Né? Perfeito. Paulo, nosso bate-papo está muito gostoso, só que a gente não tem mais tempo. Ok. Né? Eu queria que você deixasse aí seus contatos, tá, da sua consultoria, né? E-mail, telefone, para quem tiver depois alguma dúvida poder te acessar. Pode ser? Pode ser, claro. Por favor. Eu vou deixar 2 contatos, gente. Uma é o site www.qsc.com.br, QSC vem de Quality Solution Consultoria, e o e-mail que, por favor, a gente fica muito contente em responder, é contato@qsc.com.br. Ok? Muito obrigado. Imagina. Ô Paulo, uma última recomendação, se você tiver, para quem quiser saber um pouquinho mais do Six Sigma, pode acessar a internet, tá? Mas tem muitos livros também, né? Perfeito. Você tem alguma sugestão assim, pessoal? Para quem tem a posição de liderança, né, e precisa entender se essa ideia é válida para a empresa, eu recomendaria o próprio livro do Jack Welch, que ele escreveu sobre o Six Sigma. Né? Okay. Então o Jack Welch é interessante porque ele vê na visão de negócio por que ele aplicou o Six Sigma. Porque os outros livros técnicos, eles já são mais aplicação na metodologia. Entendi. E eu acho interessante entender primeiro para que serve, né? Para depois, puxa, isso aqui tem a nossa cara, isso aqui ajudaria muito. Tá perfeito. Ok. Paulo, muito obrigado aí, tá? Vamos ver se em outra oportunidade aí o pessoal pedindo, a gente convida você novamente para dar mais explicações sobre o Six Sigma. Ok? Muito então obrigado. Tá bom. Internautas que nos prestigiaram, né? Nós estamos finalizando esse primeiro bloco com o Paulo Biambotto, tá? Ele é mestre em qualidade e produtividade e é o faixa preta, aí, o Black Belt em Six Sigma. Okay? Então, aguardem um instante, vamos para um rápido comercial e retornaremos daqui a pouco com mais uma entrevista do TV Call Center. Até já.